Olá, bem-vindos agora ao módulo 3. No módulo 3 vamos falar sobre elementos estruturais em betão armado e especificamente no 3.1 vamos começar por falar em tipologias de fundações. Portanto, tipos de fundações. O alicerce é, portanto, a fundação de uma edificação, ou seja, a estrutura base que irá receber cargas da superestrutura, ou seja, que está para cima do solo, e transmite essas cargas para o solo, mantendo a estabilidade do prédio. Portanto, os tipos de fundações foram se desenvolvendo ao longo dos tempos, de acordo com as próprias estruturas, tipos de solos, comportamentos, observado portanto, através da observação também das estruturas existentes, da experiência dos construtores e, mais recentemente, portanto, com base em resultados de estudos específicos. De uma forma mais sintética, portanto, a fundação é então um elemento estrutural que transmite as cargas do edifício para o solo. É, no fundo, a interface entre a estrutura e o terreno. É o elemento estrutural, a parte da fundação que é invisível, mas que é muito crítico. A fundação é responsável pela estabilidade global da nossa obra e a base física do nosso edifício. Ora bem, tipos de fundações. Os elementos de fundação são compostos por peças estruturais que podem ser feitas em betão armado ou outros materiais e elementos de solo adjacentes que contribuem para o suporte das cargas. Qual é a função estrutural da fundação? Portanto, a principal função da fundação é distribuir as cargas ao solo sem provocar ruptura ou assentamentos excessivos. O que é que vai garantir? Vai garantir que apoia o edifício, faz uma distribuição correta das cargas. Se a tensão do solo for superior à sua capacidade, pode ocorrer uma ruptura ou um assentamento naquela zona e aí temos deformações no edifício. Então, as principais funções é permitir então uma distribuição uniforme das cargas, é evitar tensões excessivas no solo, distribuindo as cargas, é garantir a estabilidade vertical e controlar as deformações. Ora bem, como é que as cargas se transmitem para o solo? Então as cargas descem progressivamente através dos elementos da nossa estrutura. No fundo, nós temos as lajes que fazem peso ou transmitem as suas cargas para as vigas transmitem a carga das lajes e das respectivas vigas para os pilares e os pilares transmitem as cargas para a fundação e a fundação transmite e dissipa as cargas no solo. É desta forma que nós então fazemos esta transferência de cargas. Ora bem, tipos de fundações. As fundações podem ser classificadas como fundações diretas ou superficiais, ou ainda como indiretas ou profundas. Ok? Nas diretas ou superficiais, nós falamos, por exemplo, das sapatas superficiais. É quando é que nós usamos este tipo de fundações? Quando temos solo superficial com boas características de resistência e quando temos construções de edifícios de pequeno corte. Em termos de forma geométrica, este tipo de construção pode ter diversas configurações. Podemos ter configurações quadradas, retangulares, circulares, poligonais. E quanto à localização do pilar, pode ser classificada como centrada, que é, portanto, este caso aqui, pode ser considerada excêntrica em uma direção ou excêntrica em duas direções. E depois isto depende da utilização do tipo de sapata, no caso das excêntricas, quando temos limitações por causa de terrenos vizinhos, temos construções junto a terrenos vizinhos, nós não podemos construir as nossas fundações no terreno de vizinho, então temos que optar por este tipo de soluções. Ora bem, as fundações também podem ser classificadas também desta forma. Podemos ter, além das sapatas, podemos ter os ensolaramentos gerais. O ensolaramento geral, no fundo, é uma betonagem completa da fundação, onde o edifício de porte elevado e características resistentes do solo conduz a uma área de sapata superior a 50% do total e faz este tipo de fundações quando, por exemplo, o nível freático se encontrar acima portanto, da fundação e também se o solo tiver pouca capacidade de suporte.
Ok? Então, optamos então pelo ensoleiramento geral. As fundações podem ser também classificadas, como eu já tinha dito há bocado, como fundações profundas ou indiretas. Quando nós temos camadas superficiais que têm pouca resistência, portanto, nós temos que procurar nas camadas inferiores, camadas mais profundas, resistência suficiente para aguentar com o nosso edifício sem que ele tenha então assentamentos. Então nós optamos por outro tipo de soluções que vai nos procurar então um solo mais firme para estabilizar a nossa estrutura. Portanto, quando temos então camadas superficiais de terreno pouco resistente e cargas elevadas nos pilares, nós usamos então fundações indiretas. Qual é o critério de escolha então da fundação? Portanto, a escolha da fundação depende de vários fatores técnicos, depende do tipo de solo, da carga do edifício, depende do nível freático e depende também se temos proximidade de edifícios vizinhos. Portanto, a escolha do tipo de fundação não é por hábito, eu costumo fazer assim, não pode ser assim. Portanto, é uma decisão técnica e fundamentada. Portanto, carece portanto, de projeto e carece de dimensionamento. Erros frequentes na parte das fundações. Então, acontecem muitos problemas estruturais e eles nascem na parte das fundações. Por exemplo, ignorar o estudo geotécnico. É muito importante que haja um estudo geotécnico para se perceber que tipo de solo é que nós temos, quais são as profundidades, é que temos solos melhor de resistência, etc. Mais problemas relacionados com as fundações quando temos subdimensionamento, ou seja, estamos a dimensionar abaixo da capacidade de suporte do solo e, portanto, vamos ter problemas depois no futuro, claramente. Quando há também execução deficiente, falhas na execução, e quando há falta de controlo altimétrico. Portanto, uma coisa importante, grande parte das patologias estruturais que temos nos edifícios começa nas fundações. Okay? Ora bem, comparação entre fundações diretas e indiretas. Portanto, em termos de solução. Cada solução responde a contextos geotécnicos distintos, que já dissemos atrás. Portanto, as fundações diretas ou superficiais são fundações quando têm os solos com pouca capacidade. Portanto, então, as diretas, solos superficiais, desculpem, com muita capacidade, então usamos este tipo de fundações. As indiretas é quando temos solos com pouca capacidade, então temos que procurar solos com mais resistência em profundidades maiores, então usamos as fundações indiretas. As fundações indiretas têm maior custo e complexidade, e as fundações, qualquer seja o tipo, a escolha deve ser fundamentada e técnica. Portanto, nunca se escolhe uma fundação indireta por preferência, é sempre com base na necessidade técnica. Obrigado e até aos próximos slides.